TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 21 de janeiro. E nesta edição, o CEMADEM mantém alerta de risco moderado para Petrópolis nesta quarta-feira. Evento RH Petrópolis 2026 abordará questões sobre o bem-estar corporativo. O governo do estado divulga mais de 2.000 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro. E o diálogo com o objetivo de destacar o livro Em Nome do Pai e da Filha. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. E é claro que nós vamos começar a nossa edição de hoje falando sobre a situação das chuvas que atinge aqui Petrópolis e toda a região sudeste do Brasil. E é claro, nós começamos com a informação sobre o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que informou que o risco geohidrológico segue elevado aqui na cidade nesta quarta-feira. De acordo com o órgão, é considerada moderada a probabilidade de ocorrência de eventos de movimentos de massa nas regiões geográficas intermediárias do Rio de Janeiro, Petrópolis e também em Campos dos Goytacazes. O alerta leva em conta a alta suscetibilidade do solo, os volumes de chuva já acumulados e a previsão de chuva fraca ao longo de todo o dia. Segundo o CEMADEM, mesmo com chuva de fraca intensidade, podem ocorrer deslizamentos pontuais, especialmente em áreas urbanas e às margens de rodovias. A Defesa Civil de Petrópolis já havia registrado 20 ocorrências até terça-feira em razão da chuva que atingiu o município. Segundo o órgão, foram contabilizados pequenos deslizamentos e quedas de árvores em diferentes pontos da cidade, sem registros de casos graves e de vítimas. De acordo com o boletim, o município permanece em estágio operacional de atenção. As equipes seguem em monitoramento permanente das condições meteorológicas e das áreas consideradas de risco. Por conta desse risco, às 10h30 da noite de terça-feira, a Defesa Civil abriu 6 pontos de apoio nas regiões do Quitandinha, Vila Felipe, Doutor Tuzete e Alto Independência. Por volta de 1h da manhã, o ponto de apoio do Tuzete foi fechado. Os outros 5 pontos foram fechados 2h30 da manhã. Ainda na terça-feira, outras ocorrências foram registradas ao longo da tarde. Uma delas por volta de 4h30 da tarde, quando uma árvore caiu na estrada do Rocio, no início do bairro. Na ocasião, a região ficou sem ser atendida pela linha 101 Rocio por um trecho de 8,4 quilômetros. O coletivo operou somente até o quilômetro 76 da BR-040, sentido Rio de Janeiro. Por volta de 6h30 da noite, um pequeno deslizamento atingiu a rua Henrique Paixão, no bairro Floresta. Os dados do CEMADEM apontam acumulados elevados, principalmente nas últimas 24 horas, o que aumenta o risco de novos deslizamentos em áreas mais vulneráveis. A Defesa Civil orienta principalmente os moradores de áreas de risco que mantenham a atenção redobrada e evitem situações de perigo. Entre as principais recomendações estão evitar permanecer em locais interditados, não transitar por áreas alagadas, ficar atento a sinais de deslizamentos, como trincas no solo, estalos ou inclinação de árvores e postes. E ainda sobre essa situação aqui no município de Petrópolis, em relação à abertura dos pontos de apoio, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro expediu uma recomendação à Prefeitura e à Secretaria Municipal de Defesa Civil para que sejam abertos imediatamente os pontos de apoio previstos no plano de contingência para o verão 2025-2026. Como os índices pluviométricos superaram os mais de 100 milímetros, de acordo com o plano, esse patamar configura risco geológico alto, acionando automaticamente o protocolo que determina a abertura imediata dos pontos de apoio para o acolhimento da população em áreas vulneráveis. Apesar do protocolo ter sido atingido, de acordo com a promotoria, o município desmobilizou os pontos de apoio, contrariando as diretrizes do plano e expondo os moradores de áreas de risco
a maior insegurança diante da continuidade das chuvas e da saturação do solo. Procurada sobre o assunto, a Prefeitura de Petrópolis informou que o fechamento e a abertura dos pontos de apoio seguem os critérios estabelecidos no plano de contingência do verão e guia dos pontos de apoio que estabelece gatilhos para execução. A Defesa Civil reforçou que as equipes dos pontos de apoio seguem atenção caso seja necessária a abertura novamente. Também vale destacar que, com o aumento das chuvas típicas do verão, a Defesa Civil de Petrópolis tem reforçado uma série de ações preventivas e de monitoramento para reduzir riscos de alagamento e deslizamentos. O trabalho envolve tecnologia, atuação em campo e orientação direta à população. Durante o período de chuvas de verão, a Defesa Civil atua no monitoramento 24 horas das condições meteorológicas. Entre os mecanismos de acompanhamento estão os radares meteorológicos, os pluviômetros e fluviômetros, que medem o volume de chuva e o nível dos rios. Além disso, cancelas automáticas ajudam a prevenir acidentes, interrompendo o tráfego de veículos do Quitandinha até o centro histórico sempre que há necessidade. Tem o radar banda X que chegou para a cidade, né? Ele está em fase de teste, em fase de calibragem, que vai ser um legado que vai ser deixado também com o radar de Petrópolis, auxiliando no monitoramento e, consequentemente, sendo utilizado para informar a sociedade sobre as condições hidrometeorológicas. Além da tecnologia, os trabalhos também acontecem diretamente nas comunidades. As equipes realizam vistorias frequentes em áreas de risco, acompanhando encostas, rios e pontos sujeitos a alagamentos. Quando necessário, a Defesa Civil emite alertas, aciona sirenes e orienta os moradores sobre a necessidade de deixar as casas em que estão de forma preventiva. Rotas de fuga previamente mapeadas também indicam caminhos seguros até pontos de apoio e abrigos. A sociedade é treinada, né, a partir desse mapeamento, junto com os agentes comunitários, né, os NUDECs, e tem placas dentro da comunidade, indicando por seta o trajeto que ela tem que percorrer até o ponto de apoio, que majoritariamente o ponto de apoio, na sua grande totalidade, são escolas da municipalidade. A população também tem papel fundamental nesse processo. A Defesa Civil orienta que moradores de áreas vulneráveis fiquem atentos aos avisos oficiais, respeitem os alertas sonoros e sigam as orientações das equipes. Em caso de emergência, o contato deve ser feito pelo telefone 199. A prevenção e a informação são as principais ferramentas para salvar vidas durante o período de chuvas intensas. Então, a gente entende que informar de forma antecipada a sociedade é ter a oportunidade de ter a informação e agir dentro dos protocolos e do direcionamento da municipalidade, seja na Defesa Civil, que é o órgão principal, ou pelos canais da Prefeitura. E ainda falando sobre as chuvas, mas agora abordando por um outro ponto da nossa sociedade, vamos acompanhar um vídeo publicado pelo presidente da CPTrans, Luciano Moreira, com instruções para o trânsito em momentos de fortes chuvas. Olha só. Primeiro momento, busca uma ilha de segurança no carro, indo mesmo que seja na contramão de direção, com cautela, com sinalização adequada. Agora, se por acaso você vir água na via e ela tiver com alguma correnteza, jamais tente atravessar, jamais tente invadir a área para testar a profundidade. Lembrando, quando você olha para o pneu e ele já tem metade dele coberto de água, é nesse ponto que uma água com correnteza já pode começar a empurrar o carro ou até fazê-lo levantar. Se por acaso você não tiver como ir para uma ilha de segurança, a primeira coisa que você precisa fazer é desligar o motor. Depois de desligar o motor, liga o pisca-alerta. Por fim, depois de puxar o freio de mão e garantir que o teu veículo está o máximo imobilizado possível, abra o vidro. É muito importante, é absolutamente necessário ter os vidros abertos. Pouca gente sabe, mas quando a água está do lado de fora do carro, você não tem força para abrir o carro. E se o vidro estiver fechado, você não vai conseguir abrir o carro. Mas se o vidro estiver aberto, quando a água começar a entrar dentro do carro, você, porque o dispositivo é mecânico, consegue voltar a abrir a porta do veículo. Lembre-se disso numa situação de urgência. Por fim, se necessário, suba para cima do veículo, liga para os bombeiros e aguarda atendimento. É lógico que fugir da correnteza é fundamental, inclusive a pé. Mas se você deixar teu veículo estacionado próximo ao rio, pode ser que ele transborde e ele acabe pegando teu veículo também. E além dessas instruções que nós temos do Luciano Moreira, nós agora vamos acompanhar um outro vídeo, agora publicado pelo prefeito de Petrópolis, mas sobre um outro assunto. O prefeito publicou um vídeo nas redes sociais trazendo atualizações sobre algumas obras aqui no município. Vamos conferir.
Estamos recebendo aqui hoje o secretário de Obras, Maurício Veiga, batendo um papo com ele sobre as ações desse início de ano. A Rua Santos Dumont já está terminada a obra, passar as chuvas agora, Maurício, para a gente poder fazer o asfalto e liberar a via. E, olhando o site da Prefeitura aqui, nós temos 9 obras já disponíveis no site, que serão licitadas agora até março, destacando dia 21 de janeiro, amanhã, a obra do cemitério, já esperada há muitos anos. A Policlínica de Itaipava também será licitada agora em fevereiro. Enfim, muita obra acontecendo, então fique atento aí ao site da Prefeitura para que a gente possa acompanhar as ações do município. Grande abraço. E agora mudando de assunto, mas ainda falando sobre Petrópolis, a cidade vai sediar um congresso de RH em que serão debatidos assuntos de extrema importância sobre a gestão de pessoas e o bem-estar corporativo. Com o tema Quem Cuida de Quem Cuida, o evento convida profissionais e organizações a refletirem sobre o papel daqueles que sustentam o cuidado no ambiente empresarial. Realizado desde 2019, o Congresso RH Petrópolis consolidou-se como um espaço de formação, diálogo e inovação. A edição de 2026 vai oferecer 2 dias de programação, com palestras de especialistas reconhecidos, painéis temáticos, oficinas práticas, atividades interativas e ações dedicadas à saúde emocional, ao desenvolvimento humano e às práticas contemporâneas de gestão. Então, é um espaço extremamente frutífero para troca de experiência, né? E eu acho que isso traz muita diferença para um evento corporativo. A gente poder trocar, a gente saber quais são as melhores práticas e poder executar da melhor maneira dentro da organização que a gente está. De acordo com Ana Nisa de Souza, gestora de RH e organizadora do evento, o Congresso busca fortalecer as redes de apoio, com o objetivo de inspirar novas práticas e criar um ambiente de troca genuína entre os profissionais que lidam diariamente com pessoas nas organizações. E às vezes uma experiência que o outro já fez serve como experiência para a gente também e assim errar menos, né? Para que a gente vai inventar roda se alguém já inventou, né? A intenção é a gente poder compartilhar isso e crescer todo mundo junto. O encontro vai reunir participantes de diferentes regiões e setores, reafirmando Petrópolis como um importante polo para a reflexão do futuro do trabalho e das relações humanas nas empresas. O RH Petrópolis 2026 vai acontecer no Instituto Teológico Franciscano, nos dias 9 e 10 de abril. Toda a programação está sujeita a alterações e está disponível no site correiopetropolitano.com.br. Então, todo mundo vem participar, vem conhecer Petrópolis, quem não é de Petrópolis, e aproveitar esse evento maravilhoso que acontece todo ano aqui na cidade. E é importante destacar que essa matéria foi baseada em uma entrevista aqui do Correio Petropolitano Debate. A Ana Nísia veio aqui na segunda-feira. E caso você queira mais detalhes e também saber um pouco mais sobre essa entrevista, você pode acessar lá o YouTube e o Facebook. Basta pesquisar TV Correio da Manhã, em que esta edição e também todas as outras, tanto do Correio Petropolitano Debate, quanto dos outros programas aqui da grade da TV Correio da Manhã, estão disponíveis para vocês assistirem. E, é claro, também as nossas edições ao vivo. Essa edição aqui está sendo transmitida neste momento no nosso YouTube e no nosso Facebook. Com essas informações passadas, vamos agora para o Correio Político. Olha só, gente, a Prefeitura de Petrópolis prorrogou por mais de 10 anos o contrato de concessão com a empresa Águas do Imperador, a responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário aqui no município. Em um novo termo aditivo que foi publicado no Diário Oficial do Município e identificado aqui pela equipe da TV Correio da Manhã, diversas metas devem ser cumpridas e investimentos devem ser realizados pela concessionária. E com essa medida, o contrato que antes tinha validade até 2028 passa a vigorar até o ano de 2053. A ampliação do prazo ocorreu porque o acordo já havia sido prorrogado anteriormente por 15 anos e agora recebe um novo aditivo, estendendo ainda mais a concessão. Apesar do longo prazo de vigência, o termo aditivo estabelece metas claras e com prazo definido para a concessionária.
De acordo com o documento oficial, a Águas do Imperador deverá cumprir até dezembro de 2033 dois objetivos principais, sendo a cobertura de 99% no abastecimento de água potável no município e de 90% na cobertura do serviço de esgotamento sanitário. Essas metas passam a integrar formalmente o contrato e funcionam como parâmetros para avaliação da prestação do serviço ao longo dos próximos anos. Em resposta aos questionamentos levantados, a Prefeitura de Petrópolis informou que a revisão contratual tem como objetivo adequar o município ao Marco Legal do Saneamento Básico, aprovado em 2020, que prevê a universalização dos serviços de água e esgoto em todo o país até 2033. Segundo o governo municipal, o contrato anterior previa metas menores, de 90% de água e 80% de esgoto, que já teriam sido cumpridas pela concessionária. Para o cumprimento das novas metas, a Prefeitura afirmou que os investimentos previstos foram ampliados em cerca de 160 milhões de reais, totalizando mais de 300 milhões até 2033, valor que vai ser investido integralmente pela Águas do Imperador. A administração municipal também destacou que a revisão contratual ampliou o impacto social da concessão. Entre as medidas previstas estão a ampliação da tarifa social, com aumento do número de famílias beneficiadas de 10 mil para 20 mil, o desconto de 50% para pequenos comércios, beneficiando cerca de 1.500 estabelecimentos com consumo mensal de até 5 mil litros de água. Além disso, está previsto o desconto de 80% nas tarifas de água e esgoto para instituições filantrópicas, desde que cadastradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A Prefeitura informou ainda que a extensão do contrato por mais 120 meses tem como objetivo recompor o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, diante dos novos investimentos obrigatórios. Como parte do acordo, a Águas do Imperador quitou antecipadamente, em dezembro de 2025, a outorga referente ao período de 2026 a 2028, no valor de 26 milhões de reais, e efetuou a remissão da dívida municipal, estimada em 17 milhões e meio de reais. Outra parte do acordo foi o repasse de 2 milhões de reais ao erário municipal, referentes à inadimplência ligada à tarifa social. E com essas informações nós encerramos o nosso primeiro bloco do programa de hoje, mas fique por aqui porque ainda temos muito mais, inclusive mais notícias envolvendo a política. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação,
diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e dando continuidade ao quadro Correio Político, porque, fora de Petrópolis, neste momento, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, assinou na segunda-feira um termo de ajustamento de conduta, um TAC, que prevê a criação de um parque público na cidade de Teresópolis. Com a assinatura, será extinta uma ação civil pública por danos ambientais e poluição sonora. O espaço público vai ser criado às margens do rio Paquequer e garante para a população de Teresópolis um novo espaço de convivência, lazer, acessibilidade e contato com o meio ambiente. De acordo com o órgão, a Prefeitura não terá encargos financeiros com a construção. No entanto, o município será responsável pela manutenção do parque, poda e paisagismo ao longo do tempo. O TAC prevê a construção de um parque público com aproximadamente 19 mil metros quadrados em um terreno que pertence ao Teresópolis Golf Club. Com a assinatura do MPRJ, será extinta uma ação civil pública ajuizada contra o clube por danos ao meio ambiente e poluição sonora. O acordo também prevê a construção de calçadas e passeios públicos na rua Cruz e Souza, via de acesso a 8 bairros de Teresópolis. De acordo com o TAC, a concessionária Águas da Imperatriz, uma das anuentes do termo, vai instalar brinquedos e vai ser a responsável pela manutenção dos equipamentos do parque público pelo período de 5 anos. A empresa também vai construir uma estação elevatória de esgoto no local. E olha, é importante destacar que a equipe da TV Correio da Manhã entrou em contato com a Prefeitura de Teresópolis e com o Teresópolis Golf Club, mas até o fechamento desta edição não obtivemos retorno. E ainda falando sobre política, o Tribunal Superior Eleitoral publicou nesta semana 12 minutas com propostas de alteração nas regras para as eleições de 2026. As mudanças tratam de calendário eleitoral, manifestações na pré-campanha, pesquisas eleitorais, critérios para distribuição de recursos eleitorais e responsabilidade pela remoção de conteúdos digitais com ataques ao processo eleitoral, entre outros temas. Olha só. Desde o dia 19 de janeiro,
qualquer cidadão ou entidade que queira opinar sobre as regras para as eleições 2026 pode usar um formulário eletrônico para enviar contribuições. As sugestões vão ser recebidas até o dia 30 de janeiro. Terminado o prazo, o TSE deverá selecionar as melhores propostas para serem apresentadas em uma série de audiências públicas marcadas entre os dias 3 e 5 de fevereiro. Entre as principais sugestões está o aumento da responsabilidade das plataformas de redes sociais por conteúdos que promovam ataques ao processo eleitoral. O ministro Nunes Marques, vice-presidente do TSE, propôs que as empresas provedoras sejam obrigadas a retirar do ar as publicações mesmo sem autorização judicial. Pela lei das eleições, o plenário do TSE tem até 5 de março do ano eleitoral para debater e aprovar todas as normas. Conforme determinado pela Constituição, o primeiro turno das eleições 2026 vai ocorrer no dia 3 de outubro, primeiro domingo do mês, e o segundo turno em 31 de outubro, último domingo. Neste ano, os eleitores devem votar para presidente, governador e senador, além de deputados federal, estadual e distrital. E agora encerramos o nosso Correio Político e já vamos para a nossa previsão do tempo. Gente, chegamos no meio de mais uma semana, hoje é quarta-feira e é claro, queremos saber como é que vai ficar o tempo amanhã na quinta. Já estamos aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que vai contar pra gente como é que vai ficar o tempo aqui em todas as cidades da nossa região de cobertura. A gente sabe que esses últimos dias foram de muito alerta e que inclusive esse alerta moderado segue para hoje de acordo com o CEMADEM. E para amanhã, a gente também precisa saber. Então, Jonathan, conta pra gente, uma boa tarde para você. Como é que fica o tempo amanhã em todas as cidades da nossa região de cobertura? Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Eu já adianto que essa chuva que a gente tem sentido e percebido aqui na cidade de Petrópolis, ela vai dar uma diminuída em algumas cidades, mas as temperaturas vão continuar baixas para esta época do ano. A gente está no verão e a gente parece estar num clima de inverno aqui na região serrana e na região centro-sul. Mas começando nossa previsão no tempo, como de costume por Nova Friburgo, onde a quinta-feira será de sol com muitas nuvens e o tempo pode passar a ser nublado, com chuva na parte da manhã, tarde com temporal e noite chuvosa. E os termômetros variam entre a mínima de 14 e a máxima de 19 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia será de sol com algumas nuvens, pode chover rápido durante o dia e a noite. E as temperaturas podem variar entre a mínima de 15 e a máxima de 19 graus Celsius. Agora, aqui em Petrópolis, a quinta-feira será de sol com muitas nuvens, o tempo pode passar a ser nublado, com chuva de manhã e tarde de temporal e noite chuvosa. E as temperaturas podem variar entre a mínima de 15 e a máxima de 19 graus Celsius. Agora, indo para a região centro-sul aqui do estado, em Paraíba do Sul, o dia será de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 21 graus. Agora, para a gente finalizar a previsão no tempo, em 3 dias, a quinta-feira será de sol com muitas nuvens a nublado, com chuva de manhã, tarde com temporal e noite chuvosa. Os termômetros podem variar entre a mínima de 17 e a máxima de 21 graus. Hugo, a gente pode perceber que o tempo, como eu falei, né, tá com muita cara de inverno, ou aquele tempo ali próximo ao outono, que tem aquela chuvinha fina. A gente consegue perceber isso muito aqui na cidade de Petrópolis. É uma cidade na região serrana que tende a chover mais, mas que o tempo tá diferente porque a gente está no verão, né? Exatamente, está um clima bem distinto do que é o habitual para essa época do ano. Realmente tem esse clima bem de verão, aquele clima bem europeu, vamos dizer assim, que é aquela chuvinha fraca, aquele tempo nublado, mas com uma questão da frente fria, né, que a gente está passando por uma frente fria, então a gente está tendo alguns episódios de uma chuva bem forte. O dia inteiro está chovendo, desde que amanheceu, a gente está com chuva aqui em Petrópolis. Em alguns momentos, aquela chuva bem fininha, como eu disse, do clima europeu, e em outros momentos, aquela chuva forte, que é uma característica dessa mudança de temperatura repentina que aconteceu por conta da frente fria. E falando em frente fria, tá fazendo bastante frio aqui também. A gente pode ver, eu tô de suéter, o Jonathan tá aqui de casaco. Realmente, o clima tá bem diferente do que costuma ser aqui nessa época do ano. Não só em Petrópolis, mas em todas as cidades da nossa região de cobertura e em grande parte do sudeste brasileiro. Mas essa é uma tendência que deve acabar nessa semana, porque a frente fria costuma passar depois de um tempinho.
Jonathan, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. E agora, para encerrar a nossa parte de notícias do programa de hoje, uma informação importante para você que está em busca de oportunidades. O governo do estado do Rio de Janeiro divulgou esta semana mais de 2.600 postos de trabalho formal, além de vagas de estágio e jovem aprendiz. As oportunidades foram captadas pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e estão distribuídas por diferentes regiões do estado. Ao todo, são 2.632 oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz no estado do Rio de Janeiro. Desse total, 1.035 vagas são para trabalho com carteira assinada, ofertadas por meio do Sistema Nacional de Emprego, o SINE, nas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. A região metropolitana concentra as vagas com maiores salários. Há oportunidades para gerente de farmácia com exigência de ensino superior completo e experiência anterior, oferecendo remuneração de 3 a 4 salários mínimos, entre R$ 4.863 e R$ 6.484. Na mesma região, também há vagas sem exigência de experiência, como ajudante de cozinha, atendente de lanchonete e operador de telemarketing receptivo. Para pessoas com deficiência, estão disponíveis 87 vagas em diferentes funções e faixas salariais. No Médio Paraíba, foram captadas 112 oportunidades com remuneração média de 1 salário mínimo. Já na região serrana, são 128 vagas com salários que variam de 1 a 2 salários mínimos, principalmente para funções como oficial de serviços gerais na manutenção de edificações e auxiliar de jardinagem, ambas com exigência de experiência e ensino fundamental completo. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, a maioria das vagas é do setor de serviços, que concentra 51,4% das oportunidades, seguido pelo comércio com 48,6%. Em relação à escolaridade, 66,2% das vagas exigem ensino fundamental completo e 19% ensino médio completo. A maior parte das oportunidades, 78,5%, exige experiência anterior. Além das vagas formais, há 1.597 oportunidades de estágio e jovem aprendiz, resultado de parceria com a Fundação Moody's e o CIE. A Fundação Moody's oferece nesta semana 400 vagas de estágio para os níveis superior, médio e técnico. Já o CIE disponibiliza 1.197 oportunidades, incluindo vagas para jovem aprendiz. Para concorrer às vagas de emprego formal, é necessário comparecer a uma unidade do SINE com documentos de identificação, carteira de trabalho, CPF e número do PIS, PASEP, NIT ou NIS. Os endereços das unidades e os detalhes das vagas podem ser consultados no painel interativo de vagas no site do Governo do Estado. Já as vagas de estágio e jovem aprendiz podem ser acessadas diretamente nos sites da Fundação Moody's e do CIE. E com essas informações encerramos a nossa parte de notícias do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo, porque temos ainda a nossa entrevista ao vivo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Metropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra,
Com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. As páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e já estamos aqui ao vivo com o José Rodolfo, que veio conversar com a gente sobre o livro Em Nome do Pai e da Filha. Boa tarde, José, tudo bem? Boa tarde, ouvinte, boa tarde, espectadores do Correio da Manhã, tudo bem? Tudo bem, um prazer te receber aqui no programa e também conversar sobre essa nova obra. Eu que agradeço aí a oportunidade. Realmente, eu acho que ela vai impactar bastante aí no setor da sociedade, né? Que o tema abrange alienação parental. Então, quer dizer, eu acho que pode ser um momento importante aí. Obrigado pelo espaço.
Sem dúvida, as portas da TV Correio da Manhã sempre estarão abertas para livros como esse, para obras como essa, que são tão importantes justamente para a nossa sociedade. Mas antes da gente começar a falar sobre o livro especificamente, vou pedir para que você se apresente para o nosso público. Bom, eu me chamo José Rodolfo Busch, tenho 62 anos de idade e resolvi escrever essa obra, intitulada Em Nome do Pai e da Filha. Não sei se está bem enquadrado aí, a capa do livro. Está dando? Muito bem. O Em Nome do Pai Em Nome do Pai e da Filha é um conto baseado em fatos reais, onde o pai se viu extremamente prejudicado com relação à convivência com a filha, logo nos primeiros meses de nascimento, e há 24 anos, basicamente, não vê a filha. Não tem o menor contato, não sabe o paradeiro, e a filha não procura o pai, e o pai também, por não ter acesso, não procura a filha. O conteúdo da obra, ele relata com muita parcimônia e delicadeza esse tema. Por quê? Porque quando isso aconteceu, a criança tinha apenas 4 meses de vida, e ao longo do período virou-se um processo judicial. Na época não existia a lei da alienação parental, que inclusive recentemente eu tomei ciência, essa semana que entrou, que ela foi revogada pela CCJ e agora vai subir para o Senado, para a votação no Senado e possivelmente sanção do presidente da República. E aí a situação da alienação parental, teoricamente, ela volta a estaca zero perante ao Poder Judiciário, porque 90% das alienações parentais são movidas por falsas acusações, como foi o exemplo da biografia do livro, né? Que não chega a ser uma biografia, eu volto a repetir, é um conto baseado em fatos reais. É muito sofrimento, por quê? Porque a principal vítima disso tudo é a criança, né? Que fica manipulada pelos seus genitores, alienadores, que usam a criança como instrumento de barganha ou de revanche para uma situação que eu considero uma covardia muito grande. Eu resolvi tornar a público essa história porque, a bem da verdade, eu convivi com isso diretamente. E é muito sofrido para qualquer um, e acaba sendo uma divisão de experiência, porque a resposta, ela teoricamente sempre fica de um lado só. O outro lado não tem a oportunidade de se manifestar claramente. Então eu entendi, escrevendo de forma inteligente, buscando não haver o mesmo viés que houve dentro dos autos do processo, né, porque isso já foi discutido. Então, a intenção do conto não é provocar, não é ofender nem nada, é apenas mostrar a dor de um pai que não vê a filha há 24 anos por causa de uma alienação parental extremamente covarde. É importante a gente destacar também e explicar para o nosso público, José, que essa questão da alienação parental é muito complicada, muito delicada, como você mesmo destacou. É um tópico que envolve crianças sendo, querendo ou não, utilizadas de uma maneira que, sendo utilizadas, já está errado por si só essa questão, mas é importante a gente explicar para o nosso público também o que é a alienação parental, não é mesmo? Isso. A alienação parental é uma ferramenta que as pessoas usam, exatamente como eu falei, quer dizer, é um instrumento que as pessoas usam, quer seja a mãe ou o pai, para usar os filhos, alienando a cabeça deles, a mente deles, denegrindo a imagem um do outro. Quer dizer, ou o pai denigrando
denegrindo a imagem da mãe para o filho, ou a mãe denegrindo a imagem do filho ou da filha para o pai. Então, a palavra já diz, a pessoa fica alienada àquele alienador. Ela fica à mercê daquele alienador. E aí o judiciário, por precaução, como eu falei anteriormente, 90% das alienações parentais são movidas por falsas acusações. O julgador, para proteger a criança, afasta a criança do convívio familiar, do convívio materno ou paterno. No meu caso, foi paterno. E aí, se não houver um acompanhamento extremamente psicológico, pericial, social, em cima de toda essa sórdida situação chamada alienação parental, o tempo vai passando e a criança vai perdendo o quê? O vínculo. Então, porque ela passa a escutar quem está mais próximo a ela. E, no caso, a mãe ou o pai, ou até um parente, uma avó, um avô, um tio, uma tia, seja quem for que tenha ascendência psicológica sobre essa criança. E aí ela fica uma criança alienada, e aí o judiciário passa a entender que exista algo de errado no meio disso tudo. Ou tá pro lado ou vai pesar para o lado da criança, ou vai pesar para o lado da mãe ou do pai, né? Então, a alienação parental, eu costumo dizer que deveria ser tipificado como um crime hediondo. Por quê? Porque a vítima é a criança. E como a criança tem hoje uma proteção jurídica gigantesca, eu acho que essa proteção devia estar ainda respaldada na própria lei da alienação parental, que eu confesso a você, eu não sei por que moveram a decisão definiram revogar essa lei. Existem situações que me parecem, dentro do meio político, que ela beneficia verdadeiros pedófilos. Ora, eu não sou pedófilo, nunca fui pedófilo na vida, e abomino, inclusive, esse tipo de comportamento psicopata, mas ela não pode ser colocada. Eu costumo dizer o seguinte: se a lei tem um defeito, se ela tem um erro ou algo que não esteja fazendo com que ela seja plena, a gente tem profissionais, juristas, psicólogos, profissionais da saúde que podem aperfeiçoá-la, não revogá-la. Vamos aperfeiçoar a lei. Eu, por exemplo, sofri acusações abomináveis. E graças a Deus, o processo acabou. Eu não tenho nenhum tipo de acusação mais recaindo sobre mim. Pelo contrário, fui inocentado de todas, ganhei todas sofri muito dentro do processo. Mas o que aconteceu no final? Eu ganhei e não levei. Por quê? A alienação ela já estava extremamente feita psicologicamente. A minha filha, ela na realidade cresceu, ela nasceu, cresceu, adolesceu, entrou na juventude, está na fase madura, sem não ter visto nada. Tudo isso por quê? Por causa do tempo que se levou de informações imprecisas e inverídicas chegando à mente dela. Então, hoje, o meu convívio é zero. 24 anos. E, além, é claro, da criança ser a vítima principal dessa situação da alienação parental, é uma situação que traz impactos e também traz problemas tanto para a criança e tanto para o pai que acaba sendo prejudicado, não é mesmo? É devastador, é devastador. Não tenha dúvida que é devastador. O conto, em nome do pai e da filha, ele é um conto, como eu falei, não chega a ser um livro, porque ele na realidade, ele resume a dor, o sofrimento e a luta que foi para chegar até onde eu cheguei. Né? Eu ainda consegui ter forças para constituir uma família. Hoje eu sou casado há 21 anos,
tenho um filho de 20. Eu era o primeiro a não querer mais constituir família, até por ter medo, né, de ter passado pelo que eu passei, mas graças a Deus a minha esposa acompanhou todo o meu processo, porque quando nós começamos a namorar, o processo já praticamente estava nascendo. Entre namoro e casamento eu tenho 25 anos de convivência com a minha esposa, então ela sempre acompanhou, então ela foi uma grande, digamos, apoiadora da minha vida, e graças a ela e ao meu filho, hoje eu tenho digamos, uma sustentação psicológica mais sólida. Mas eu vou dizer para você, não é fácil, não aconselho a nenhuma família permitir que a alienação parental adentre seus lares. Eu tenho um lema, aliás, eu tenho 2 lemas sobre isso. O primeiro é que uma criança alienada de hoje, ela fatalmente vai ser um alienado adulto amanhã, né, do futuro. A alienação também pode atingir reflexos negativos no comportamento desse adulto que um dia foi uma criança alienada, né? Então, essa é uma premissa que eu carrego comigo e que eu gostaria muito de poder deixar isso registrado para as famílias que estão em conflito, porque o outro lema que eu tenho é sobre o matrimônio. O matrimônio pode não dar certo, como eu não vou ser o primeiro e nem vou ser o último que tenha me divorciado no mundo. Mas os filhos têm que dar certo, sempre tem que dar certo. Independente dos problemas que se carreguem com os filhos não podem dar errado. E no meu caso, infelizmente, 24 anos de convívio, minha filha, o último contato que eu tive com ela físico foi em visita judicial com 4 anos de idade. Então, quer dizer, se estou falando de 24, hoje ela tem 28. Então, a gente perde a referência. Isso é muito triste. Se eu falar que é bom, eu vou estar mentindo, mas é muito triste. Então, a minha mensagem aqui do livro Em Nome do Pai e da Filha, ela vem exatamente para deixar claro para as pessoas que existe sim um prejuízo estrutural grande na vida de quem é alienado, quer seja a criança, o pai ou a mãe. E para a gente finalizar, gostaria de destacar, claro, que esse livro ele traz um tópico muito delicado, mas ele traz o tópico de maneira prática, não é mesmo? Um exemplo real que traz até uma tangibilidade maior do que só falar sobre o assunto. Mostra também um pouco da vivência, mostra um pouco dessa situação toda que você passou, não é mesmo? Exato. O livro, quando a gente fala livro, a gente entende que é um livro de 100 páginas ou uma coisa assim. Não, ele é um conto, é uma leitura quase que dinâmica, rápida, onde você consegue, com muita clareza, eu tive vários depoimentos de pessoas que tiveram acesso ao livro, e inclusive pessoas ligadas ao mundo jurídico, ao mundo da saúde, e todas as opiniões foram as seguintes: você conseguiu de forma educada e corajosa expor a sua dor, expor a sua experiência e mostrar que isso realmente é um malefício e que eu gostaria muito que o poder público pudesse reconsiderar essa revogação dessa lei, não encerrando com ela, acabando, abolindo com ela, mas aprimorando ela, não misturando uma situação, como eu acabei de falar, querendo beneficiar pedófilo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A lei da alienação parental ela tem que proteger a criança das falsas acusações, porque, por exemplo, quem me acusou não foi a criança, foi alguém que movimentou a cabeça da criança a essa acusação. Então, qual é a penalidade para quem eu fui absolvido? Eu pude ter de volta a minha filha, não tive a minha filha de volta. Ou seja, quem promoveu tudo isso?
saiu como? Ileso. Né? Saiu sem nenhum tipo de punição. Eu saí punido. Quem saiu punido? Foi a condenação? Não fui condenado. Eu saí punido por ter perdido a convivência com a minha filha. Essa foi a punição pior que poderia ser. Então, eu não posso permitir que o que eu tenha passado seja misturado com outras atividades ilícitas que se misturem com alienação parental. Alienação parental é uma coisa muito grave. É uma coisa muito grave. Eu acho que se existe casos de abuso com criança, efetivamente, que existem. A gente lê noticiários aí, nos noticiários diariamente, problemas relacionados a isso, mas que não podem ser enquadrados como alienação parental familiar. Alienação parental é uma situação separada. Falsas acusações... Diferente. Falsas acusações, inclusive no Código Penal, são caracterizadas como denunciação caluniosa. Isso dá cadeia. Denunciação caluniosa é crime. Então, quer dizer, quando a coisa sai de um projeto de lei, de uma lei, aonde que um juiz agora vai se apoiar? Como foi o meu caso na época. Na época não existia lei de alienação parental. Meu processo começou em 2002 e terminou em 2008. Quer dizer, tudo que se falava contra mim tinha que se fazer pesquisas, eu tinha que fazer perícia, fiz perícia psiquiátrica, fiz perícia médica. Eu fiz perícia médica. Então, quer dizer, para poder provar a minha... E provei, graças a Deus, tudo foi provado. Cheguei a passar por muita humilhação nesse processo todo. Então, pessoas se afastam de você, porque isso acaba se tornando público, e as pessoas... Sabe, você é quem, afinal de contas? É um tópico muito complicado mesmo, e é claro, essas situações, toda essa dor, toda essa luta está retratada no livro. A gente até poderia continuar conversando, Roberto, José Rodolfo, mas infelizmente o nosso tempo já acabou hoje. Então eu vou agradecer a presença aqui. Não, sem problemas, é realmente um tópico muito delicado e tem que ser destacado. Claro. Eu vou deixar um último recado. Primeiro que eu peço às famílias que estejam passando por alguma dificuldade matrimonial, que não permitam, não usem seus filhos, suas crianças, para criar nenhum instrumento de revanche. Não façam isso. Não façam isso. O prejuízo é das crianças. Queiram bem, amem seus filhos. Essa é a primeira mensagem que eu dou. A segunda mensagem é quem quiser ter acesso ao meu conto, ele hoje está disponível na Amazon, através de e-book. Vocês podem ter acesso na Amazon. E quem quiser adquiri-lo fisicamente, eu vou deixar... eu posso passar o WhatsApp do livro? Pode? Uhum. O DDD é 21 99 719 1105. Esse é o WhatsApp do livro. Você entra em contato pelo WhatsApp e nós providenciamos a remessa via Correios. Perfeito, José. Muito obrigado por ter comparecido no programa. Foi um prazer bater um papo com você e conversar sobre o livro. Espero que essa entrevista atinja o coração das famílias aí ouvintes. Isso mesmo. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. Alô, tem alguém na linha? TVC, a TV do Correio da Manhã. O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar.
Olá, eu sou Mariana Braga e te convido a assistir ao Correio Petropolitano na TV, primeira edição, de segunda a sexta-feira, à 1h da tarde. Eu estarei ao vivo com vocês